tema que o Senhor vai ministrar hoje é: a criação revela o plano da salvação. Buscando do Senhor qual deveria ser a palavra dessa manhã, eu comecei a pensar um pouco sobre Gênesis, sobre o livro de Gênesis e sobre a criação. E Deus me ajudou a entender qual é a relação da criação com a salvação. A gente vai ver que cada um dos dias que Deus criou alguma coisa diferente, isso tem a ver com cada etapa que a gente vai passar e algumas que a gente já passou até chegar na salvação e Jesus vir nos buscar. Pode passar o slide, por favor. Então, a gente vai começar lendo o versículo 3. Gênesis 1, versículo 3 diz o seguinte: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus manda, a palavra dele é forte e as coisas acontecem. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a luz. Assim como o pastor começou nos dizendo, a luz ela não vem de nós, mas sim de Deus, que coloca a luz dentro de nós quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a Cristo. Então, a primeira etapa da criação, que é o haja luz, é quando nós conhecemos a Cristo e essa luz surge dentro de nós. E o versículo 4, que é a continuação, diz o seguinte: E viu Deus a luz, que isso era bom, e Deus separou a luz das trevas. Quando nós conhecemos a luz, Deus começa a trabalhar dentro de nós, e nós conseguimos diferenciar o que é luz, o que é trevas, o que é bom, o que não é. Ele vai trabalhando dentro de nós, conforme nós vamos caminhando com Ele, para que essa luz se exalte cada vez mais, e as trevas vão se dissipando. Então, quem é a luz? A gente sabe que a luz é Jesus. E João 8,12 diz: Então, Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando conhecemos a Cristo, assim como Deus ordenou que houvesse luz na nossa vida também, a luz. E quando nós discernimos, então, quando Deus fala que haja separação entre o bem e o mal, seria um momento onde nós temos o discernimento espiritual. Porque nós sabemos separar o que é bom, o que é ruim, o que é mal e o que é errado. Então, nesse momento, discernimento espiritual, Deus coloca sobre nós. Em 1 Coríntios fala, né, que os santos, eles conseguem, o homem espiritual, ele consegue discernir o mundo espiritual. Mas o homem carnal não consegue. E o homem espiritual seria um homem que é separado, aquele que está na luz. E o homem carnal é aquele que está nas trevas. Agora, eu coloquei esse escrito da Ellen White falando um pouco sobre o discernimento espiritual. Necessitamos entender mais claramente o que está em jogo no grande conflito em que nos achamos. Precisamos compreender com mais plenitude o valor das verdades da palavra de Deus e o perigo de permitir que o nosso espírito seja dela desviado pelo grande enganador. Então, apesar de Deus ter colocado a luz nas nossas vidas, Satanás é astuto e ele tenta fazer com que nós mudemos o que é luz, para que isso fique confuso na nossa cabeça. Só que para isso nós precisamos estar atentos na palavra de Deus, para que o que Deus colocou de luz na nossa vida não seja perdido pelo inimigo. Agora no versículo 6, Deus vai falar que haja separação entre as águas. E diz o seguinte, então, no versículo 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Quando nós estudamos Apocalipse, lá em Apocalipse 17:15, nós entendemos que águas são nações, tribos, povos e línguas. Então, o que Deus quer falar nesse momento? Quando ele fala que ele separa as águas, ele separa o povo de Deus, que é o povo escolhido,
pelo qual ele deu à luz, o Monte Santo de Deus, e separa outro povo, que ou não ouviu ainda, ou escolheu ficar em iniquidade. Então, quando ele fala que haja separação entre as águas, que haja separação do povo de Deus. Então, todos esses passos nós observamos na igreja. Deus nos deu a luz do sábado, da alimentação, da Trindade, e depois o que ele fez? Ele nos separou. Ele fez uma igreja onde ele pudesse trabalhar, onde ele pudesse deixar claros os seus ensinos. Ele separou as águas, a nação, o Monte Santo. E esse povo separado, lá em Gálatas 4:7 diz o seguinte: portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Se você decide se separar, assim como Deus tem te pedido, Ele te chama não mais de servo, mas de filho. Ele te chama de família. Agora nós vamos lá no versículo 9, onde fala que Deus criou a terra e as árvores. E disse Deus: ajuntem-se as águas sob o céu em um lugar, e apareça a terra seca, e assim foi. Aí agora o versículo 11. E disse Deus: deixa a terra trazer a relva e a erva, produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra, e assim foi. Quando nós estudamos Apocalipse também, nós estudamos que homem significa árvore. Então, quando fala que ele criou as plantas, que ele criou as árvores, a gente pode entender nesse momento como homem. Então, a gente sabe que as árvores, elas hoje em dia não começam como árvores gigantescas que dão um monte de fruto. Elas começam como uma semente, como um brotinho, e aí elas vão crescendo. Mas, para que elas cresçam e cheguem no seu ápice, elas precisam ter raízes profundas. Porque se uma árvore é muito grande e as suas raízes não são profundas, ela é facilmente derrubada pelo vento, por alguma tempestade. Então, a gente entende como homem, a árvore sendo homem. E as raízes dessa árvore, ou seja, as nossas raízes, tem que ser a fé em Deus. Porque Deus fala, né? Qual que é um dos frutos do Espírito? É a fé. E qual que é o fruto da fé? Quando nós temos fé, qual é o resultado? É a obediência. Então, Ellen White fala nos escritos dela, Fé e Obras, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. No mundo cristão, há muitos que alegam que tudo quanto é necessário para a salvação é ter fé. Então, eles acham que só precisa de fé. As obras não são nada. A única coisa essencial é a fé. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Muitos recusam obedecer os mandamentos de Deus. Dão, porém, muita importância à fé. Mas a fé precisa ter um fundamento. Se você tem fé e você tem um fundamento, você vai obedecer. E, consequentemente, você também vai ter obras. Todas as promessas de Deus são feitas sob condições. Se fazermos a sua vontade se andamos na verdade, então podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Enquanto procurarmos diligentemente ser obedientes, Deus ouvirá as nossas petições, mas Ele não nos abençoará na desobediência. Então, quando Deus fala da criação, das árvores, das plantas, Ele quer dizer, Ele quer que a fé comece a brotar dentro de nós, que nós tenhamos raízes profundas. Consequentemente, o que vem depois é a obediência, são as obras, são as pessoas tendo Cristo em nossa vida. E é a partir daí que nós podemos ter uma missão evangelística. Nós estamos trabalhando, né, fizemos a evangelização dos livros, do outdoor, mas se você mesmo não acredita, como você quer que você convença outras pessoas? Porque não somos nós que convencemos, é o Espírito.
E agora, no versículo 14, que hajam os luminares. O versículo 14 diz o seguinte: E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite. Por enquanto a gente vai até aqui. Aqui, quando fala haja luzes, tem versões que também falam os luminares, que seriam a lua, o sol, as estrelas. E a gente já estudou muito sobre isso, que nós sabemos que o sol da justiça é Cristo. Então, o luminar, o principal luminar de todos, que seria o sol, para nós que estamos no planeta Terra, representaria Cristo, que é o sol da justiça, que é o que está escrito em Malaquias 4:2. Mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas. Você tem se sentido desanimado? A sua fé que brotou antes está morrendo? O sol da justiça cura suas asas. E sareis e crescereis como os novilhos da estriba. Então diz, o sol da justiça pode reestruturar você. O luminar de todos os luminares pode te renovar. E agora a segunda parte do versículo 14 diz assim: e que sejam por sinais para estações e para dias e anos. Na outra versão, essa partezinha diz que sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e para anos. O tempo onde nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo onde nós precisamos estar atentos aos sinais. E se nós estivermos atentos ao luminar, que é Cristo, nós vamos conseguir perceber os sinais dos últimos tempos. Quando Jesus foi nascer, depois de uns anos, os magos do Oriente chegaram até ele. E qual foi o sinal que eles usaram? Eles foram através de estrelas. Nesse tempo, o luminar foi um sinal físico. Mas hoje, no tempo que nós iremos viver, esse luminar será espiritual. Nós temos que estar ligados ao principal dos luminares, que é Cristo Jesus, que é o sol da justiça. E agora, nós vamos para o versículo 20, para falar sobre a criação das aves e dos animais marinhos. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e as aves que possam voar acima da terra, e o vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo suas espécies. E Deus viu que isto era bom. E aí, a hora que eu cheguei nessa parte, eu fiquei meio encucada. O que eu vou falar dos animais? O que isso tem a ver com a nossa vida? E aí, Deus começou a ministrar que cada criatura dele tem uma característica especial. Algo que ele colocou que nós poderíamos observar e trazer para a nossa prática. E Deus falou muito comigo sobre a águia. Então, eu vou falar algumas das características dela. Bom, a águia, ela alça seu voo cada vez mais alto. Eu estava vendo que a águia ela nunca se contenta com voar no mesmo nível. Então, se uma vez ela voa 100 metros, ela vai querer mais que isso, ela vai querer 200. Se ela voa 200, ela não vai querer voltar para 100, ela vai querer para 300, 400. Ela nunca voa mais baixo do que ela voou antes. E eu entendi muito isso para minha vida, porque às vezes a gente se acomoda, tipo, eu fui até aqui. Deus trabalhou comigo até aqui, tá bom. Mas ele não quer que seja lá até aqui, ele quer que a gente vá sempre mais alto, que a gente vá usando na nossa fé. A gente viu anteriormente que Deus já desenvolveu a fé na gente, só que a gente tem que ousar na fé, não pode ficar estático. A árvore vai crescendo, a gente tem que ir ousando em fé. E o crente não deve viver sobre altos e baixos. Há crentes que são instáveis, oscilam demais. Ora estão animados demais, ora estão desanimados com tudo. Inclusive com a igreja. Deus não nos chamou para o fracasso, mas para sermos vencedores. E quando eu comecei a estudar isso, eu me identifiquei muito. Porque às vezes, realmente, eu estou muito tipo, Deus. E tem hora que eu fico muito desanimada. E o que Deus quer é que a igreja seja constante. Deus tem nos chamado para um chamado muito forte. E a gente não pode ser inconstante. Nós temos que ser firmes na fé. Outra, a águia sempre voa acima da tempestade. E o nosso problema é que às vezes a gente fica muito focado embaixo da tempestade. Vem o problema, a gente fala, nossa, eu não vou conseguir. E fica lá, vou ficar caindo, é difícil voar.
que a águia faz? Ela vai para cima. E o que o crente devia fazer? Superar. Fala, Deus, o Senhor está me provando, é porque eu sei que o Senhor já me deu a vitória. Então eu posso superar isso. Por mais que seja difícil, eu posso ir para cima da tempestade. Eu posso conseguir a vitória que vem do Senhor. A águia tem uma visão integral. Aqui ficou um pouco difícil de ver, mas eu vou ler para a igreja. Ela enxerga em todas as direções, ângulos e perspectivas. Quando a Bíblia diz que somos como a águia, ela tem algo a nos ensinar. Os que esperam no Senhor precisam ter a visão dilatada. O crente não pode ter a mente estreita. Não pode enxergar apenas o seu micro-universo como se estivesse olhando para um tubo. Sabe aquele negócio que bota no olho do cavalo para ele só olhar para frente? O cabresto. Às vezes a nossa visão é isso. A gente olha só para o que está na nossa frente, só para a dificuldade. E não vê que Deus deu a vitória logo do ladinho. Não pode chegar apenas ao seu micro-universo. Ele deve ter uma visão integral das coisas. Nós temos que olhar as coisas como um todo. Às vezes o que a gente olha para frente é uma dificuldade, mas se você olhar 360 graus, você pode ver até uma pessoa que está passando por algo pior que você e que está superando. Por quê? Porque ela não se deixa levar pela dificuldade. Ela voa acima da tempestade. Irmãos, hoje o Senhor quer nos dar a vitória. Ele quer nos dar o regozijo nessa manhã. Que você voe acima da tempestade. Voe cada vez mais alto com a fé de Cristo. E a águia, lá em Isaías 40:31, diz: porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém, igreja? Vamos renovar as nossas forças nessa manhã. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Que vocês tenham essa força, se apoderem do poder de Cristo, porque Deus já deu a vitória para vocês. Agora vamos falar sobre as feras da terra e o gado conforme a sua espécie. No quinto dia, Deus criou uma outra parte dos animais e os homens. Então agora eu vou falar sobre esses outros animais. No versículo 24 diz: e disse Deus: produz a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gados e seres rastejantes e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. Então aqui a gente vai falar sobre características de um segundo animal que Deus falou bastante comigo, que é o cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Que nós já sabemos. Jesus. E Jesus, ele é uma representação física ótima para nós entendermos quão vitoriosos nós podemos ser. Ele veio para o mundo em carne e osso, nas mesmas condições que eu e você temos. Só que ele decidiu que ele seria vitorioso. Ele decidiu que mesmo tendo tudo contra ele, ele iria viver. Lá em João 29 diz que eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. E se ele é o maior exemplo de vitória, de humildade, de sinceridade, de confronto com amor, de cura, de revelação, se nós temos esse maior exemplo que é Cristo, que é representado como a figura do Cordeiro, como nós não podemos ser vitoriosos? Isso não existe, porque Cristo já nos deu a vitória, isso já está garantido. Deus pode escrever o nosso nome agora no livro da vida se nós decidirmos sermos vitoriosos. Se a gente decidir que a gente quer lutar contra o pecado, porque a gente consegue. E hoje Deus quer dar essa vitória para a gente, que vocês possam agarrar isso. E quando Deus cria o homem, na segunda parte do dia, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aplicando isso para a gente, seria, basicamente, depois que a gente passou por tudo. Então, a luz, Deus disse: haja luz, houve luz na nossa vida. Quando ele separou as águas, separando a gente dos outros povos, quando ele colocou a fé dentro de nós, uma fé viva, e a gente cultivou, quando a gente entendeu que Cristo é o sol da justiça e seguiu ele e os seus sinais, quando a gente teve a mesma força da águia de voar acima da tempestade, e quando a gente possuiu o caráter de Cristo representado no Cordeiro, aí sim nós vamos ser a imagem e semelhança de Cristo, assim como ele fez o homem
no jardim do Éden. E o versículo 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. E engraçado não, é curioso, né? Que a gente sabe que Jesus também foi o autor da criação. Por isso que Deus fala a nossa imagem de Deus e Jesus, conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre peixes do mar. Aí agora o 27. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele criou. Irmãos, depois que você passa por tudo, a sua recompensa é ser a imagem e semelhança de Deus. Olha que poderoso é isso. Assim como o homem foi do jardim do Éden, que você possa ter essa vitória. Porque depois, no final de tudo, a sua recompensa vai ser maior ainda. Porque a gente sabe que depois que Deus trabalhou esses 6 dias durante a criação, o que aconteceu no sétimo? No sétimo dia, ele descansou. Vamos ler os versículos de 1 a 3 agora do Gênesis 2. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. É só para corrigir que o homem foi feito no sexto dia. Aí estava lá quinto. Só... Perdão, igreja, não foi no sexto dia. Aí, agora no versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis. Assim, os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque dele havia descansado de todo o trabalho que ele fez. Vamos abrir as Bíblias lá em Hebreus 4 para confirmar que depois de todo esse processo que nós passamos até chegar à imagem e semelhança de Deus, nós vamos descansar no regozijo que Ele nos oferecerá. No capítulo 4 de Hebreus, o versículo 1. A página é 1429. Amém? Então, Hebreus 4:1 diz o seguinte: Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Temer significa, quando você teme a Deus, você vai fazer o que Ele pede para você. Então, que você obedeça a Deus para que você não seja excluído dessa promessa. Porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhe serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que ouviram. A esse povo, eles ouviram a palavra, mas eles não colocaram em prática. 3. Porque nós que temos crido, nós temos crido? Amém? Entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras, e nesse lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Então, igreja, que nessa manhã vocês possam ter a vitória, para que vocês possam entrar no repouso do Senhor. E de uma vez por todas, para que vocês possam descansar. Imagina quando a gente for para o céu, ver as maravilhas, passar um sábado com o Senhor. Quantas bênçãos, como vai ser incrível aquele dia. E essa primeira música que nós vamos cantar, ela chama Que Haja Luz. E eu vou ler um texto de Romanos, a igreja não precisa vir, mas diz o seguinte, Romanos 1:20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inexcusáveis. O que esse versículo quer dizer? Quem fala que não acredita em Deus, sendo que ele pode olhar em todas as obras da criação, o
o mar, você olha para o mar, você lembra de Deus. Você olha para o céu, você lembra de Deus. Você vê as criaturas, você lembra de Deus. Esse versículo fala que não tem como você dizer que não acredita, que você não teve prova suficiente da presença de Deus. Porque quando você olha a criação, você é inexcusável, porque isso prova verdadeiramente que Deus existe. E essa música que nós vamos cantar agora fala assim: como negar? Como não ver em todas essas maravilhas? Como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim? A gente vai ouvir essa música e você possa estar meditando, irmãos, e que você possa decidir de uma vez por todas ser vitorioso, para que no céu você possa ter esse descanso que Deus prometeu para a gente. Amém?